Olá, senhores. Como nós havíamos prometido, aí já há um tempo, acho que desde a metade do ano passado, alguma coisa assim, que esse projeto sobre o cinema sairia. Enfim, chegou o momento de falarmos um pouco sobre cinema e filmes em geral. Eu não estou solitário, estou com meus grandes amigos. Monark, tá vivo, Monark? Saudações baianas. Tô vivo. Saudações aí pro pessoal do canal. Saudações para todos os meus amigos aí. E vamos aproveitar esse negócio aí. Japonês mineiro, Olha, cacique. E aí, pessoal, tranquilo? Antes de a Parece. Não, gente. peraí. Tá parecendo o canal de Minecraft. É isso aí. É verdade. Game. Vai começar a gameplay agora. Mas antes da gente iniciar, teve. Acho que é importante que deixar esse aviso. Tem um projeto de um dos nossos amigos de recuperação de obras raras, né? Confecção de livros de maneira caseira. E aqueles que têm interesse, né, em adquirir obras que saíram de circulação ou que se tornaram raras e com preço assim exorbitante. Vocês podem entrar em contato, vou deixar o link do perfil no Instagram, aqui na descrição do vídeo. Salvo engano, chama Resgate de Livros ou Resgatando Livros, eu não me recordo agora, mas vou deixar o link na descrição. Então, aqueles que tiverem interesse, é um dos projetos aí que a gente conseguiu tirar do papel depois de muito tempo. Então, dados os avisos paroquiais, vamos iniciar então. Monark, o senhor está com a palavra. Bom, introduzindo aqui, eu vou falar bem devagar, viu? Porque você sabe que aqui na Bahia, para processar qualquer coisa é mais demorado, né? Perdoe os baianos aí. Olha eu sendo. Enfim. É o seguinte: a gente vai começar apresentando o projeto por temas, né? A gente estava começando a fazer, assim, a classificar notas e reunindo nomes de diretores, atores e nome de filmes, só que estava ficando muito vago. A gente estava aquém do objetivo principal, que era a análise propriamente dita. Vocês já devem ter se deparado aí no YouTube com a narração de muitos filmes de forma resumida, né? Só que aqui a gente vai fazer o inverso, né? A gente vai analisar cada ponto que chamou atenção e que pode ser chamado a atenção. Até mesmo vocês aí nos comentários podem contribuir com coisas que chamaram a atenção e que a gente não deu vazão aqui no vídeo, não analisou propriamente como deveria ser analisado. E a gente começou a atacar o problema com o tema da fidelidade e da infidelidade, né, nos filmes. A gente reuniu uma lista de 140, mais de 140 filmes e a gente vai fazer a análise a depender da densidade do filme, com um filme separado ou 2 ou 3 filmes num vídeo só, tá certo? Hoje a gente vai analisar 2 filmes que são modernos. O primeiro é o Águas Profundas, de 2022, e o segundo é Garota Exemplar, de 2014. É uma boa introdução. Acho que a gente optou por apresentar desta forma, porque Monarquia a gente estava discutindo até sobre isso, porque acabaria por ser quase que um curso formal, né, sobre cinema. A gente pegou para estudar bastante a história do cinema, só que eu acho que essas informações são pouco úteis, né? E também você consegue achar com facilidade na internet. E obviamente que uma hora ou outra a história do cinema, a parte mais técnica do cinema, a parte teórica, ela será mencionada, porque é inevitável, porque a gente imagina que aquilo que deve ser exaltado
nas obras é principalmente a maneira como o diretor enxergava como fazer cinema. Então, às vezes, a maneira como se grava uma cena ou a maneira como se constrói o roteiro tinha um certo objetivo. E para conseguir explicar isso, nós teremos que nos remeter à história do cinema e à parte teórica da coisa. Então, não se preocupe, isso será abordado também, mas não, digamos assim, de maneira acadêmica e professoral. Perfeitamente, perfeitamente. Uma outra ideia também, gente, é um incentivo ao contato com experiências diretas, como acontece com a leitura de livros de literatura. Só que eu percebi, só que é uma coisa, né, a ser chamada a atenção aqui, como todos nós sabemos, existe um negócio no nosso cérebro que limita, né, a questão da atenção. Muitas das vezes a gente pega para assistir um filme apenas como forma de perder tempo ou forma de entretenimento. Só que existe algo muito mais profundo, que é a leitura da experiência direta que aquele filme quer passar, tá bem? Como acontece nos livros de literatura. E no Brasil, Monarca, o entretenimento, de maneira geral, obviamente, se resume a perder tempo. É literalmente isso. As Perfeitamente, pessoas só querem perfeitamente. ocupar uma coisa, digamos assim, legal. Explosão de cores na tela, cenas de quase nudez, brigas, coisas do gênero, assim. As pessoas não conseguem vincular a ideia de você consumir algo, se entreter com algo que não te emburreça. Eu acho que a maioria nem se pergunta se aquilo, olha, isso aqui vai me deixar mais burro? Ou, ou pelo menos assim, eu vou ficar. Isso impacta de alguma maneira na minha inteligência? Acho que as pessoas nem levam isso em consideração, né? Perfeitamente. Um detalhe aqui a ser frisado é o seguinte: por exemplo, você assiste um filme em preto e branco, né, com uma pessoa que só gosta de filmes modernos, que é assim que eu posso chamar, filmes com a coloração, né? E você percebe que ele dá mais vazão aos filmes modernos, dá mais uma atenção aos filmes modernos, onde contém excesso de estímulos, né, como a ação excessiva ou a apelação do sexo, do que os diálogos, né? E uma segunda coisa que eu reparei, né, agora a minha experiência é que eu assistindo os filmes e escrevendo sobre eles, né, narrando a experiência do protagonista, do antagonista e dos outros personagens, e fazendo uma lista de características, não que eu julgando mal, né, mas só algumas coisas que eu estava percebendo e anotando, eu percebi que eu filtrei muito mais coisa, né, do que assistir sentado na cama ou no sofá coçando o saco. A ideia é essa, né? Acho que mais na frente aí, Sim, quando a gente começar a analisar, vai ficar bem claro. isso é o tipo de coisa, digamos assim, você treinar os seus olhos, né? Até aquilo, Monark, que o professor Mário falava lá a respeito da importância de você enxergar, observar os rostos humanos, né? E dessa forma você perceberia que certas feições hoje em dia não são tão espontâneas e naturais. Assim, você vê que a maneira como as pessoas se expressam facialmente, digamos assim, sofreu algumas alterações com o avançar do tempo. E enxergando e assistindo documentários e filmes, vamos colocar assim, de época, como gostam de chamar por aí, você consegue notar essas diferenças, né? Eu lembro da questão da própria beleza feminina, né? Que o olhar que temos hoje, filmes modernos de beleza, né, em Hollywood, né? Vamos colocar assim. O olhar de Hollywood para beleza feminina é totalmente diferente da metade do século passado, né? Onde a gente conseguia, não que hoje a gente não consiga achar, mas estou falando aquilo que faz mais sucesso e o que é mais produzido, né? E se comparado ao que na metade do século passado era, era objeto de sucesso, se compararmos o exemplo de beleza feminina daquela época, o arquétipo, e para hoje é totalmente diferente.
É aquela história que a gente falava, que a gente sempre comentava, né? Olha, com essa mulher eu quero passar uma noite. Com essa eu quero me casar. Penso em ter filhos. Com a outra, talvez eu nem queira que fiquem sabendo que eu me deitei com ela. Perfeitamente. Uma outra coisa que você falou aí, e eu esqueci de mencionar, é a ideia da comparação das épocas e que é também uma ideia do professor Mário. A gente comparar como é que as pessoas se comportavam nas décadas, né, nas respectivas décadas do filme, se o enredo for atual, né, não for, por exemplo, a representação de uma obra literária, como acontece muito, né, no começo, os filmes eram o quê? A representação cinematográfica das obras de literatura. Quase todos os clássicos aí envolvendo infidelidade, eles foram adaptados para o cinema, né? Perfeitamente. E a gente ainda, isso. A gente ainda pode traçar outro quadro comparativo, que é o quê? Qual é a melhor representação cinematográfica que se encaixa perfeitamente na narração da obra? Você tem várias, por exemplo, várias gravações de Ana Karenina, mas qual é a melhor ali? Elas se complementam, uma está mais distante da representação real e verídica e sincera da obra. Como é isso? Então, vamos trabalhar aí, né? Porque... Sim. E eu acho que um dos pontos principais, né? Ou melhor, o ponto principal, o cerne da questão, deve ser aquilo. Perceber todas essas coisas, digamos assim, treinar o olhar, treinar os ouvidos. Qual vai ser a utilidade disso? Né? Não é para você. Eu penso que, se estiver errado, vocês podem colocar a opinião de vocês aqui também. Eu penso que não é para as pessoas se tornarem cinéfilas, né? E saírem por aí assistindo uma enxurrada de filmes apenas para escrever textos sobre esses filmes, indicar para outras pessoas e produzir vídeos e ficar infinitamente fazendo isso e virar um pedante, um crítico de cinema, né? Isso tem que servir de algum modo para você transferir para o mundo concreto, sair do mundo das ideias e transferir isso para o mundo concreto. Quais são os benefícios de eu enxergar, observar, contemplar os rostos humanos? Quais são os benefícios disso? Esse é só um dos pontos, né? Vai entrar também a questão da música, né? Porque por que a gente bateu na tecla do cinema, né? Eu só citei um ponto, mas a gente bateu na tecla do cinema porque o cinema é uma arte que envolve muitas outras artes. Sim, com certeza. Dança, a música. Assim, ela é muito mais densa do que a gente pensa, não é? E outro aviso também, além desse, é o seguinte: muitas das vezes a gente só assiste um filme se a gente lê a sinopse ou lê a crítica. E aquilo desencoraja a gente de ler. Um dos grandes recados de Choran é o seguinte: você tem que ler a obra, e também o próprio professor Olavo, né? Você tem que ler a obra sem depender de segundos. Leia primeiro, veja como é, para depois você ir saber o que os outros pensam. E às vezes você acaba sendo enviesado, né? Enviesado, você perdeu uma coisa que era original e você, né, foi... A experiência que você teria foi ainda mais quando acontece aquilo que o japonês, o cacique, conversávamos na semana passada, acho que foi semana passada, no feriado, não me recordo, que por admirar o autor daquele texto, crítica, seja o que for, do livro, você acaba acreditando que aquele cara é uma espécie de suprassumo da humanidade que não erra, né? Então às vezes você não se permite nem questionar as afirmações daquele autor, né? Eu lembro do professor Mário falando isso a respeito do Kant, né? Que o cidadão, se você se depara com um Kant, um Nietzsche da vida, né? Que escreviam bem,
dá pra negar, né? Perfeitamente. E tinha um certo grau de erudição. E você, por acreditar que está abaixo deles, né? Você acredita que você não pode estar certo. Mas eu não lembro de onde que tiraram essa ideia. Não consigo nem entender de onde tiraram essa ideia, que assim, eles acreditam que o fato de uma pessoa ser mais inteligente que outra implica em que a pessoa mais inteligente sempre está certa se confrontando com a que é menos inteligente. De onde tiraram? Assim, isso é um dos grandes casos de miséria intelectual também, que é você depender, né, de uma outra voz da razão, assim. Você precisa de Eu falei alguém para reafirmar. isso. A gente, aí alguém aqui que não que pode ser um detrator, um hater, pode falar assim, mas vocês sempre citam Olavo de Carvalho e outros autores aí, vocês têm eles como voz da razão. Não, de fato, mas essas pessoas, eles nos dão meios para a gente experienciar o que eles experienciaram. O COF está cheio, por exemplo, o curso lá de filosofia está cheio de exercícios que melhoram a sua inteligência. Em vez de cegar, você vê, você consegue ver. Um dos grandes casos de miséria intelectual, se é assim que eu posso chamar, que eu não sou ninguém, é a tal crítica homogênea. Você veja que todo mundo vai falar sobre um filme, a opinião é sempre a mesma. Só muda a maneira como você vai se expressar. Mas você pode ver que no fundo, todo mundo tem a mesma opinião sobre determinado filme. Pode mudar um ponto ou outro, mas a grosso modo é a mesma coisa, né? Tipo, se a gente pesquisar um pouquinho aí no YouTube e achar esses críticos aí, eles falam mal dos críticos, né? Mas eles não percebem que eles fazem parte do mesmo grupo. Eles alimentam, retroalimentam esses caras. Perfeitamente. Eles ficam lendo o que esses caras escrevem. Né? Exatamente. E, por exemplo, agora já indo direto pro filme, talvez seja como interessante, Moleque, falar um pouco a respeito do tema em si, né, da fidelidade, da infidelidade, né, que vai ser, a gente separou em blocos, né, então provavelmente vai ser uma série de filmes só falando sobre isso e por que que por que o cinema gosta tanto de tratar sobre isso. certo. Aí, antes de tu começar a falar sobre isso, porque nessa parte ainda tô fraco. Um aviso é o seguinte: a gente não tá aqui para dar nenhum conselho moral, tá bem? Sobre fidelidade, infidelidade. Não pense que a gente vai resolver problema de casamento de ninguém, de modo algum. A única pessoa casada aqui do grupo é o dono do canal, né, o dono do projeto do Esposo de Sanidade. Então ele pode, né, muito bem dizer qualquer coisa sobre a vida de casado, porque ele é casado. E o tema da fidelidade e da infidelidade, por que a gente escolheu isso daí? Bom, e aí? O japonês até pode falar um pouco sobre isso, ele se sentir à vontade, né, que foi retiraram essa ideia da literatura, né? Quer falar um pouquinho sobre Dostoiévski, o japonês? Por que ele escrevia muito sobre isso, o sucesso que fazia, essas histórias? Era mais o Tolstói, não era? Tolstói. Porque na época fazia muito sucesso essa questão do adultério. Até porque era muito tabu, né? O casamento e essas coisas. Aí era mais por questão de venda também, porque também o desagradável circula muito. Tanto que teve até na língua como é que fala, da senhora de bairro, né? Sempre circula fofoca, e é normal mesmo. Aí, aquele trem, né? A grande massa gosta de ler porcaria. Aí vendia muito. Coisa que tem se intensificado bem mais com filme e essas coisas. Sim. Que é o destino. O Tolstói fez muito sucesso ainda em vida, né? O Tolstói fez muito sucesso. Tanto que tinham, acho que o Gorky, ou Gogol, sei lá, não sei. Eu não sei se são eles, mas um deles fazia muito sucesso e o Tolstói, que era bem maior, tinha inveja por não fazer sucesso igual.
Coisa que, assim, né? Como ele já tinha uma boa renda, tinha tudo, é até estranho ele ter inveja por causa disso. Só que tinha uns negocinho político também, eram meio umas tretas assim, sabe? Sim. Então a gente percebe que o cinema, quando o cinema nasceu, eles Edu, Diga. só um detalhe aqui. Pra quem é novo aí no canal, o dono do projeto Esboço de Sanidade é o próprio Edu, viu? Eu não falei teu nome aqui. Não tem necessidade, não. Não, é porque, né, eu me lembrei agora, você não tem um apelido, né, como a gente. Porque tem- Eu já estou totalmente fichado. Você já é figura pública. Perdão aí. Inclusive, isso é uma ofensa, mas tudo bem. Mas aquele feat lá com a Anitta vai rolar, eu tô esperando. Tenho fé em Deus. Espero que nenhuma doença venérea a leve. Vai ser igual o rap do muçulmano. Ainda Edu teremos. versus Anitta. Mas então, no início do cinema, os primeiros diretores que surgiram, eles tinham um certo grau de intelectualidade maior do que os atuais, né? Isso também, obviamente que nesse campo também as coisas foram se degenerando. Tanto que, como foi mencionado anteriormente, ali mais ou menos entre a década de 20 e 30, saíram vários filmes sobre clássicos literários, né? Os Miseráveis, Ana Karenina, que mais? Cara, saiu um bocado. Vários do Tolstói, vários do Dostoiévski. Então, a gente percebe que, como os temas centrais de boa parte dos clássicos literários tratavam sobre essas questões matrimoniais, né? Eles também acreditaram que isso ia dar muito certo. Se as pessoas gostam de ler sobre isso, imagine, por causa de uma certa preguiça, digamos assim, de imaginar as coisas, agora elas não precisam mais imaginar. Nós vamos materializar aquela história. Então vai acontecer diante dos olhos delas, né? Então não tinha nem mais esse trabalho. Lógico que, apesar do cinema retirar esse exercício que nós temos de imaginação, ele traz benefícios também que os livros não trazem, né? Obviamente, principalmente para as pessoas mais limitadas intelectualmente. Mas nem sempre o cinema adapta de maneira, vamos colocar assim, adapta mal os filmes. Às vezes, filmes inspirados em livros é, são bem adaptados, né? Fazem jus ao livro. Adapta fidedignamente. Sim, o mais próximo possível e às vezes conseguem até melhorar alguns aspectos da obra, né? Mas nos próximos episódios nós voltamos mais a essas partes técnicas e tal. Vamos entrar de fato nos filmes, senão a conversa vai longe, que é de fato interessante, né? Bom, como primeiro filme, vamos por ordem cronológica aí da carreira do Ben Affleck. Vamos começar com A Mulher Exemplar. Sim, de 2014. Aí eu deixo pro Cacique. Tá. Eu acredito que talvez alguns ouvintes já tenham visto o É bem Garota famoso Exemplar. entre os MGTOWNs, né? Bastante, cara, bastante. Mas não dá pra negar que o filme deu motivo, né? Bom, em umas linhas gerais, né? Garota Exemplar, ele eu acho que a palavra é thriller, né? É um thriller, é um suspense. Ou eu vou usar suspense, que fica menos gay. É um filme de suspense que aborda a vida de um casal, no qual eles acabam tendo uma relação complicada em que você percebe que o Ben Affleck, né? Ou eu esqueci o nome do personagem que ele faz no filme. Então, por via das dúvidas, eu vou chamar de Ben Affleck, tá?
em que o Ben Affleck parece ser um homem bem distante da relação matrimonial dele, um professor de universidade ocupado e tudo mais, e a esposa dele, a Amy, né? Ela é uma esposa dedicada que está se sentindo sozinha, né? Está se sentindo solitária com a ausência do marido dela. Então, todos os primeiros minutos do filme percorrem nessa relação complicada daquele casamento que existe no papel, mas aparentemente os dois já não se falam mais, ou como muitos daqueles que analisam, né, os filmes, sobretudo algumas mulheres gostam de dizer, o amor acabou, né? Não existe mais amor entre os dois, não existe mais o fogo da paixão, o que quer que seja. Só que no meio de cada história ali, né, você percebe que com as ausências, né, do Nick, você observa que vai criando um vazio muito grande na Amy, né? E pelos 40 primeiros minutos do filme, você acredita que realmente o Nick é um cara ruim, um cara do mal. Só que, por se tratar de um suspense, né? O que acontece? Você encontra aquela grande dúvida em que, dada uma relação conflituosa de um cara que já não estava mais tanto se importando com a esposa assim, e simplesmente ela desaparece, e dado o desaparecimento dela, várias e várias coisas inclinam ao fato de que talvez ele a tenha matado, você fica na dúvida, porque você é o telespectador, né? Você é quem tá acompanhando a história de cima, né? Enquanto todo mundo apenas vê a vida deles, você vê o todo. E até aquele momento, você não percebe nada que possa dizer que de fato o Nick foi lá e matou a mulher dele, ou que de fato ele tenha desaparecido com ela propositalmente, pois até o momento em que ela é dada como desaparecida, é ele quem começa as primeiras investigações, é ele quem liga pra polícia, é ele quem quer saber e deseja saber onde ela está, entendeu? E aí, né, após toda essa preocupação, você fica meio na dúvida, né? Como é que alguém que teria matado a própria esposa seria a primeira pessoa a tentar procurá-la? Então, talvez ele fosse um assassino esperto ou coisa do gênero? Não, não é bem por aí. Com o desenrolar do filme, você percebe que boa parte de todas as cenas que ali ocorriam, né, eram de responsabilidade da própria Amy. Era frutos das ações da própria Amy. E aí tem um monólogo dela no carro, né, em que o profano feminino dela se revela através das falas dela quando ela começa a descrever o tipo de garota legal que os homens gostam, né? Que é basicamente o mister de garota submissa com algo burro, vazio, entendeu? Da perspectiva dela. Que era a visão que ela tinha de caras como o Nick, né? Que mesmo assim, é interessante, né? Mesmo que ela tivesse essa visão, ela optou, né, por casar com esse mesmo homem, momentos antes do próprio filme começar, né? E no meio disso, você percebe, né, que de um lado, você acaba tendo um homem negligente, né, com uma relação e o seu casamento, e do outro você percebe aquilo que uma mulher é capaz de fazer, aquilo que o verdadeiro poder de uma mulher, quando ela se entrega completamente ao profano, que não só é a violência psicológica, que é a grande força feminina, mas também a capacidade, a potencialidade de cometer uma violência física, né? De cometer atrocidades, já que o plano que ela arquiteta é extremamente interessante, que por falta de um termo melhor, eu vou chamar de xadrez 4D aqui, em que ela acaba executando a ponto de conseguir o objetivo que ela quer, que é deixar o Nick na mão dela por completo. E, bom, ao assistir o filme, você rende muito material e muita escrita para tratar sobre o quanto pode ser nocivo a psique feminina de uma mulher destruída, ou de uma mulher com o seu profano mais elevado, né? Só que, ainda assim, você não consegue generalizar e enquadrar todas as mulheres, sobretudo mesmo as modernas, dentro daquele comportamento. Pois elas não conseguem abranger o todo de violência psicológica e até mesmo física que a personagem do filme é capaz.
por muitas vezes elas param na psicológica, mas não tanto a ponto de cometer um homicídio ou coisa do gênero assim. Não dá pra enquadrar todas. É claro, existem as exceções, mas não dá pra enquadrar todas. Contudo, o próprio personagem do Nick acaba por ser um cara interessante, no sentido de que as ações deles no filme te servem mais ou menos como um manual que você consegue lidar ou pelo menos evitar o profano feminino ao não tomar atitudes que ele toma ao longo do filme. A primeira deles é a própria escolha da mulher em si, porque, bom, o grande problema dele, como de vários outros protagonistas de filmes que envolvam talvez o mesmo gênero da fidelidade, é o quanto eles acabam se submetendo às promiscuidades femininas, né? E aí você tem cenas do filme onde eles fazem, né, têm relações sexuais em lugares públicos, ou, vamos dizer assim, em lugares inapropriados, né? E aquilo já revelaria parte da promiscuidade feminina, só que ele se apaixona por isso, né? Por essa volubilidade delas e tudo mais. E no futuro, isso acaba tornando-se um problema para ele mesmo, pois, pela mesma maneira como ele se deixou ser levado pelo sexo com esta mulher, quando esta mulher torna-se insatisfeita com ele, né? Ela vai usar das mesmas armas para poder afastá-lo, para poder mantê-lo na mão. Só que não bastando isso tudo, ele acaba arranjando uma amante também. Então, ao longo dos primeiras cenas do filme, né, e tudo mais, dos primeiros minutos do filme, ele acaba, ao tomar decisões equivocadas, ao invés de simplesmente só divorciar, terminar a relação, ou simplesmente não se envolver com uma mulher daquele tipo, ele acaba criando subterfúgios, né, para tentar ter uma convivência tolerável com ela, entendeu? E aí desenvolve amantes e tudo mais, e é interessante ver que quem acaba ajudando ele bastante é a própria irmã dele, né? Dando como se fosse uma voz da razão, uma coisa do gênero. Mas mais interessante mesmo é como ela consegue dar uma perspectiva do que é uma mulher furiosa e que uma mulher com raiva consegue fazer, né? E ao observar cada uma das atitudes dele ao longo do filme, você consegue ter pelo menos uma receita daquilo que você não deve fazer. Seja se envolvendo com mulheres problemáticas, seja praticando mesmo a própria infidelidade em si, né? Porque ao longo do filme, quanto mais mulheres você começa a se envolver, maior é o problema de se livrar de todas elas. E quando uma delas decide se vingar, ela acaba tendo prova material suficiente para sair dentro de uma história como a vítima em si, e não como a responsável por cada um desses problemas. Uma coisa interessante aí de se mencionar é que, assim como vários outros, esse filme também foi inspirado em um livro, né? O nome da autora é Gillian Flynn. Inclusive o roteiro é dela também, né? Sim, sim. A direção foi daquele David Fincher. E lembrem-se, é a perspectiva de uma mulher sobre como um homem se comportaria. E aí várias coisas devem ser levadas em consideração, né? Eu nunca li nada dessa mulher, provavelmente nunca lerei, né? Mas uma coisa que eu admiro muito na Jane Austen é que ela não falava, né, nas suas obras literárias, ela não falava sobre a vida conjugal, porque ela nunca foi casada. Então, talvez esse seja o ponto central. A, a autora era casada, a vida conjugal pode parecer que não, mas é o centro ali da história. Pode parecer que não, a gente fica meio... Eles direcionam o nosso olhar só para psicopatia da esposa, mas tudo só aconteceu porque eles casaram. Se não tivessem casado, nada daquilo teria acontecido, né? Lembrando que eles eles se conheceram de uma maneira muito estranha, né? Num bar. E, obviamente, que o próprio filme se encarrega de mostrar que o protagonista masculino, não tem seu caráter, assim, muito alinhado com os princípios dos tomistas cibernéticos. Então, não adianta partir em defesa do homem também. Mas um ponto interessante, que eu até queria que o Monark falasse, né? É como que, apesar de toda essa psicopatia feminina que é demonstrada no filme,
Se buscarmos um pouquinho nos confins da internet, nós acharemos muita gente tentando fazer a ginástica mental lá de sempre, tentando justificar o que a mulher fez, né? E o Monark e eu estávamos conversando, né? Tava lendo o material que você elaborou, principalmente a conclusão sobre o filme que nós falaremos um pouco mais adiante, sobrar um tempo aí. O outro filme que o Ben Affleck participou também parece que Hollywood descobriu que o Ben Affleck tem uma inclinação a interpretar homens que se casam com mulheres malucas. Aparentemente é isso que está acontecendo. E aquela conclusão sua foi muito interessante, como que essas histórias fazem tanto sucesso e as pessoas ainda tentam retirar coisas boas e justificar, né? Se isso não fosse uma verdade, nós não estaríamos vendo aí o que tem acontecido com as nossas psicopatas reais brasileiras, né? Que ganham, apesar de matar os próprios pais, elas ganham vaga na universidade, ganham séries de TV. Pode falar um pouco sobre isso, então? Perfeitamente, perfeitamente. Ó, eu tô mutando toda hora aí, cara, porque assim, quando não é pra gravar, não aparece ninguém. A frente da casa fica pacata, sabe? Mas quando começa a gravar, pronto, aparece gente de todo tipo. É uma loucura. Assim, é uma coisa interessante, depois de uma exposição maravilhosa, né, do Cacique, e é um comentário simplesmente perfeito, teu, e o teu comentário simplesmente perfeito, o que acontece é que há muitos elementos a serem observados, né? Por exemplo, no Garoto Exemplar, né, o Ben Affleck, ele interpreta um cara que não é nenhum herói, né? O problema principal ali gira em torno de duas coisas. Primeiro é a responsabilidade do Affleck, né, do Nick, quanto a colocar a também trabalhar, né? Não vou dizer colocar o pão na mesa, porque isso é um termo que eu acho inapropriado para o momento, até porque a Amy é uma mulher já independente, né? Os tempos mudaram. E o segundo ponto é que a Amy pede um filho pro Nick, e o Nick lhe nega, né? Vocês viram essa cena aí, foi a cena que ele empurra ela lá na escada, né? E ela cai no chão. E naquele momento ela percebeu, né? Ela desenvolveu uma neurose de que ela estava vivendo com um psicopata, um cara simplesmente agressivo e violento. E aí, o que a gente pode falar aí sobre a respeito? Primeiro, a postura cultural dos dois, né? Segundo, o nível de sacralidade do matrimônio, né? Terceiro, qual o nível de responsabilidade desses dois personagens? Quarto, as características emocionais, que envolve todo o universo psicológico, que mesmo sendo um mundo humano muito parcial, é digno de entrar aqui. E quarto, que é o nível intelectual dos parceiros. O que é que eles dois pensam sobre matrimônio? Qual é o conceito de matrimônio, de casamento? Como é que eles se veem? Por que eles se casaram? Né? Por que se deu as primeiras interações? Tudo isso é uma coisa a ser analisada. São coisas, infelizmente, coisas muito pobres nos filmes atuais, né? Os Isso. personagens, eles não têm motivações, as motivações que eles criam, né? Tanto esse no filme Garota Exemplar, quanto no outro que vamos falar sobre, as motivações dos personagens, no final das contas, principalmente no segundo filme, nós vemos que é fruto praticamente de uma paixão desordenada, um desejo desordenado da esposa que desencadeia no marido também uma desordem moral, uma patologia mental. E nesse primeiro caso, no Garoto Exemplar, não dá para dizer que, obviamente, que ela não tinha já um parafuso a menos, pelo menos é isso que o filme dá a entender. Não dá para dizer que ela já não tinha um parafuso a menos desde o começo da relação, isso foi desencadeado por ele. Inclusive, existe essa possibilidade, pois ela dá a entender de que ela foi criada por pais narcisistas, né? E hoje a gente tem o conhecimento suficiente para saber que
em questão de você ter uma mãe narcisista ou um pai narcisista, acho que principalmente mãe, né, acaba sendo capaz de gerar um indivíduo muito quebrado. Não sei se ao ponto, né, de desenvolver os traços psicológicos que a Amy desenvolveu, mas que, aparentemente, um dos ódios que ela tinha era a questão do próprio título do livro, né? Amy exemplar, Amy perfeita, alguma coisa do gênero assim, né? Em que todo mundo a via com a personagem daquele livro. Só que ela vivia repetindo, né? Que ela já não era mais aquela garota, ela já não tinha mais 5 anos de idade, ou 10 anos de idade, coisa do gênero assim, né? E que talvez, de fato, ela realmente nunca fosse aquilo ali. Em que criaram uma ficção sobre ela, mas na verdade ela era exatamente o oposto daquilo, entendeu? E aí, por certo tempo, né? Talvez a identidade, né, da criança ou da adolescente no livro de ficção, no livro infantil, que o pai e a mãe dela escreveram sobre ela mesma, entrou em conflito com quem ela realmente é. E provavelmente o ódio dela surgiu, né, a raiva, a infelicidade, a insatisfação dela acabou surgindo disso aí, pois ao se casar com o Nick, né, provavelmente ela já não podia mais ser só a garota exemplar em si, ela também tinha que ser uma esposa exemplar, uma mulher exemplar, e talvez isso tenha deixado ela com mais raiva ainda, né, em relação a todas essas coisas, já que isso não era quem ela realmente era. E uma coisa que eu tenho visto aí nos últimos tempos na internet, eu vi um comentário de alguém, nem me recordo onde eu vi isso dele, mas que é uma coisa muito interessante, né? As pessoas, sobre pais e filhos. As pessoas não fazem, a gente comentou isso lá na nossa saga do Vertente, né? Sobre o jogo hereditário. Do ponto de vista espiritual, as pessoas não acreditam mais ou nem entendem o que é o jogo hereditário, porque nós temos a confirmação, o jogo hereditário existe, isso é bíblico, né? O pecado original é o nosso jugo, é o nosso primeiro jogo hereditário, e tem, porque nós somos descendentes, né? E tem a nossa descendência mais recente, que são os nossos pais. Não sei, Ovid, se você sabia, mas os seus pais, provavelmente seu pai e sua mãe, não sei, talvez você tenha pais santos, não sei. Pode acontecer, não estou sendo irônico. Mas, provavelmente, seus pais cometem alguns pecados, talvez alguns pecados mortais. E eles transmitem isso para a próxima geração. E isso foi um fardo deixado. Isso é real. Tanto que existe uma oração específica para livrar os filhos do jugo hereditário. Mas é uma coisa que você tem que pedir a Deus. E ninguém faz mais isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E pensando psicologicamente, materialmente, a gente não tem que ficar bitolado tentando transmitir o máximo de virtudes aos nossos filhos. Nosso foco deveria em pelo menos nossos filhos não herdarem os nossos piores defeitos. Porque o que mais acontece, principalmente aqui no Brasil, que é o que nós temos patente para falar, né? Vivemos aqui. O que mais se tem são filhos que são a cópia dos pais nos defeitos. E às vezes até pioram. E alguns pais ficam orgulhosos disso. E levam na brincadeira. Ah, minha filha, ela é esquentada igual o pai. Olha. Esquentada em que sentido você está querendo dizer isso? Ela é explosiva ao ponto de xingar a mãe quando fica com raiva? Xinga o pai? Por qualquer coisa que arruma briga? Olha, não sei se você sabe, mas quando ela chegar à vida adulta, ela pode morrer por causa disso. As pessoas se matam em brigas, não sei se você sabia disso. Tem quando você está batendo palma porque seu filho herdou uma característica de que você acha que é só uma personalidade forte, pode custar a vida dela no futuro. E basicamente, como o Cacique bem lembrou aí, é o caso da Amy, né? Os pais dela já eram totalmente... tinham problemas psicológicos, aparentemente, né? Esse filme mostra aquela ideia de ser bem-sucedido, talvez te livra de alguns problemas, mas pode trazer vários outros, né? Que é uma característica dos dois filmes, inclusive, né? Ambos casais são muito ricos, né? Tem uma vida muito bem estabilizada. Parece. Isso é até uma coisa que a gente já falou também anteriormente, né?
vamos colocar assim, as elites, vamos colocar dessa forma, quando eles não têm mais problema financeiro, ter que acordar um horário X, dormir horário Y, para buscar o seu lugar ao sol, eles passam a ter tempo de ócio. E o ócio, não, ao decorrer da história, né? Isso não é novo, né? Dizem que até em Roma, na Grécia Antiga, acontecia já esse tipo de coisa com as classes mais bem abastadas das civilizações, né? O ócio não era direcionado a rezar a Deus, no caso dos gregos, rezar aos deuses ou coisa do gênero, cultuar os deuses. Tem sido. O nosso ócio tem sido usado para ouvir as sugestões de Satanás. Mas continue. Você lembrou um ponto bom aí, que foi sobre a questão dos piores defeitos, e isso tem relação também com a questão do temperamento, né? Você veja que o Nick, ele é um cara muito descansado. Não sei se vocês repararam isso. Na cena que ele tá lá coçando o saco no sofá, jogando videogame, quando ela chega em casa, ela fala, e aí, como é que vai a questão do emprego? E aí ele desconcentrado, sem dar atenção à mulher, que é uma coisa que o próprio professor Luiz Gonzaga, né, fala, que já é falta de educação, você não dá atenção à sua mulher, imagina, para Deus. Isso aí aquele vídeo lá que ele apresenta o livro dele, o Pai Nosso, né? Ele rebate algumas mentiras, né? E a relação que eu vi com a questão da necessidade dele arranjar emprego foi por causa do temperamento dele. Ele não estava se importando, né? Ele tem uma certa tendência fleumática. E se ele deixou isso daí se tornar tendência, pronto, né? Ele queria viver para sempre, como se fosse um homem solteiro, um homem sem responsabilidades e sem obrigações. A segunda coisa também é a questão da ausência da religião. Me parece que a interação dos dois, eu não estou lembrado agora, se vocês puderem me lembrar, a interação dos dois no início do filme se dá, né, por conversas que nos parecem inteligentes, né, com certos joguetes de palavras, e eu não sei se tiveram uma relação sexual, né, fora do casamento. Provavelmente sim. Sim, não sei se eles acho que teve, né, eles tiveram uma relação sexual fora do casamento. Então eles acharam que o casamento era só, né, uma transa ad aeternitatem, né, ad infinitum. E eles não têm, né, uma religião, eles não entendem, eles não conseguem conceber um nível, como é que eu posso dizer? Eles não conseguem conceber além disso, o casamento além disso. O Monark, fora dos filmes de terror e, claro, quando o assunto religião não é o ponto central do filme, os personagens da ficção moderna, eles não têm religião. É isso. Não sei se vocês repararam. Sim, sim. Eles não têm uma religião, não é nem um paganismo. Não. Aquela ideia do oh my God, aquela expressão, é só realmente um vício de linguagem, algo cultural, aparentemente, porque nenhum deles tem uma religião, os personagens não aparecem rezando, eles não falam que tem uma religião, a não ser, como eu disse, a não ser quando a religião tem uma utilidade para aquele diálogo. Eles querem mostrar uma hierarquia de religião, algo do gênero assim, ou fazer uma piada com religião melhor que a outra, algo do gênero assim. Os personagens, de fato, não possuem uma religião, né? Lembrando um daqueles filmes americanos famosos de guerra, né? Até assisti esses dias, tem aquele diálogo lá onde o general fazendo treinamento de uma tropa lá, e ele pergunta pro cabo se ele acredita na Virgem Maria, né? Quer sei qual filme? Full Metal Jacket. Sim, sim.
alguma coisa do front, né? Alguma coisa assim. Uhum. Enfim. Mas é só aquele recorte, é um diálogo apenas, os personagens de fato. E também filmes de guerra, às vezes aparece alguém com um terço na mão, com uma bíblia, ou algo do gênero também. Só parece que só lembram da religião quando estão prestes a morrer. Fica parecendo esse tipo de coisa, né? É uma desculpa para a morte, né? Exato. Então esse ponto é muito interessante, né? Se lembrar. Aí que fica a questão, né? Os diretores, quando um diretor não tem provavelmente o diretor, o roteirista, eles não têm uma religião. O que os motiva a colocar uma religião ali? Eles não querem, isso que algumas pessoas têm que entender. Eles não, a maioria dos diretores, né, Hollywood de maneira geral, eles não têm um compromisso com a arte, cinema, nem com as artes que englobam o cinema. Eles não querem representar o povo, eles não querem passar uma história universal, como é os clássicos literários. Eles não querem atingir o chinês. Fazendo um filme nos Estados Unidos, eles não querem atingir qualquer chinês. Eles querem atingir um público específico. Coisa que. Por isso que não. Qual filme é um clássico? Qual foi o último clássico? Todos os clássicos que são idolatrados hoje na internet, né? Clássicos de fato, assim, que qualquer um que gosta de cinema já viu. São filmes do século passado. Principalmente da metade para trás. Agora que as gerações mais novas, né, que gostam um pouco mais de tecnologia, alguns filmes da metade do século em diante, do século XX, também estão se tornando clássicos e tal. Mas são filmes antigos de toda forma. É aquela história. Tanto o cinema e a música estavam padecendo com isso, né? Os livros também, obviamente. Né? Qual foi o último clássico da literatura? Lógico, eu sei que para se tornar um clássico exige um certo tempo. Mas qual foi o último? E aí o japonês pode dar uma contribuição maior sobre isso. O japonês, qual o livro mais recente, assim, que você lembra de literatura tenha feito muito sucesso, que seja muito bom, digamos assim, nem sucesso, mas que seja muito bom? Esse que você olha e fala assim, olha, provavelmente é um livro mais recente, digamos assim, e que você enxerga que vai se perdurar por mais tempo, que futuras gerações ainda vão ler, fora daqueles que as figurinhas marcadas aí da literatura. O que aconteceu? A minha mãe chegou aqui, acabou no meio da conversa. Mas o mais recente, assim mesmo, acho que eu tenho pego umas mais recentes, mas deixa eu ver assim. Pensar nisso é meio difícil, acho que eu nunca pensei, cara. Assim, tem. Mas a Porque literatura. você não lê nada moderno, né? Não, até que. Deixa eu ver. Ah, não, pô. Deixa eu ver uma literatura recente. Alguma coisa de prosa aí recente. O máximo que eu consigo lembrar é Dom Casmurro, né? Então, Isso é bem antigo, deve ter o quê? Já tem uns 2 séculos isso. é isso aí, tem 200 anos já. Mas é isso, mais recente, sabe? Eu Não, sei tem se a Clarice Lispector. No Brasil, século passado não careceu de autor, não. É uma coisa que, pelo contrário, até eu estava conversando com o Bernardo Souto, ele falou que foi um milagre, que em questão de 60 anos surgiram 20 grandes autores da literatura. Nunca aconteceu isso em qualquer país ou qualquer século. E no Brasil aconteceu, só que também tem aqueles poréns, né? Mas uma obra grande, assim, pode ser o Hobbit, o Silmarillion, do Tolkien, ou o Narnia. Só que são obras mais infantis, agora de grande profundidade também. Cara, eu não sei, não acho que não ausenta não, do mas a século passado. Agora, grande desse século. maioria aí é poesia. Ah, não, mas agora na questão da literatura. Ah, não, a Cecília Meirelles, a Clarice Lispector é contista, né? É menos mal, tem esse detalhe também. Surgiram muitos poetas, mas nessa questão toda da literatura. Mas Veja, agora, mas é só fazendo adentro, a questão não foi tipo assim, não é que tem muito tempo, mas
por causa dessa cultura pop, essas outras coisas, houve uma ruptura completa do que era bom e do que é ruim. Hoje em dia, as pessoas, tipo assim, os grandes autores não existem mais. Existem bons autores que estão totalmente excluídos. Existe o Ângelo Monteiro, que é o maior poeta no Brasil, mas Ninguém sim, conhece. ninguém conhece. E também tem, tanto que, fazendo até lá dentro, acho que um tempo atrás o Olavo chamou, acho que até ele chamou o Mário Chaim, o Rodrigo Gurgel e o Ângelo Monteiro para bater um papo lá na Virgínia. E tiveram mais uns dois. Que ele falou que eram os únicos que tinham um grau intelectual para conseguir conversar, né? E mas assim, de grande autor, do século passado para esse século, você não vê nenhum vivo assim que você fala. Tanto na literatura de fora como daqui, você não tem nenhum, coisa que você tinha. Só um ponto aqui, agora que eu recordei, que teve um inscrito que comentou assim, eu não entendo, vocês batem tanto na tecla falando do Olavo, né? Eu não entendo essa fixação. É por isso, eu conheci o Ângelo Monteiro por causa do Olavo. O Ponês acabou de Uhum. falar, maior poeta vivo. É por isso que a gente tem essa fixação no Olavo, porque ele nos apresenta o que há de melhor. É por isso, não tinha ninguém fazendo isso. Uhum. Ah, vocês têm uma fixação. Fala outro aí, cara, que faz esse trabalho, pô. A questão também é a seguinte, né? Porque as pessoas falam, porque o Olavo criou direito. Não, ele não criou a direita, ele criou uma classe intelectual que não existia no Brasil, que tinha morrido. Ele criou assim, você não falava não chegava aqui no Brasil, Wegelin, Lavelle, não chegava esse tipo de coisa, começou a chegar. Era tipo assim, o Brasil era um outro país, os países já estão todos fodidos, mas o Brasil estava sendo mais fodido do que todos os outros. Era um lugar ilhado. E é um país relativamente novo, né? A gente falou isso Uhum. no episódio anterior. Né? Não sei se deu ainda nem tempo de criar uma cultura brasileira de fato, né? Parece que quando começaram a construir alguma coisa, teve já uma... Teve todas as merdas mundiais que começaram a nos assolar, que não deu tempo de engajar a coisa. E aquela história, né? Para você construir. Os caras estavam construindo uma coisa ao longo de séculos, e para destruir o que 5 gerações construíram, uma destrói. Derrubar o prédio é a coisa mais fácil que existe. Para construir, leva-se anos. E um dia os caras implodem o prédio. Então, para desconstruir é muito mais fácil. Mas, Uhum. voltando à questão do Garota Exemplar, tem mais algum ponto que vocês acham pertinente? Cara, Assim, provavelmente. Diga, Monark, diga. só para não esquecer, assim, o reconhecimento a ausência do reconhecimento dos próprios defeitos, como você falou, vai criar um joguete de culpas e desculpas, né? E vai acabar, se alguém não findar isso daí, em dissimulação e manipulação. É uma coisa que eu tinha só para como nota de rodapé. Diga, Cássio. Bom, eu acho que para dar pelo menos uma encerrada na questão do Garoto Exemplar e partir pro próximo, né, que seria Águas Profundas, foi interessante como meio que, apesar da autora do livro de Garoto Exemplar ser, vamos dizer assim, nessas linhas, uma feminista, é interessante como o filme trouxe uma repercussão boa, no sentido de que você consegue observar que mulheres podem ser psicopatas, né? Mulheres podem ser vilãs, mulheres podem ser capazes de cometer crueldades. Isso dentro do cinema. Mas, mais do que isso, né? Por mais que seja algo simples de se dizer, dada a modernidade, foi um filme que quebrou, de certa maneira, a corrente de você criar uma figura feminina da qual, ainda que tenha erros, todos os erros são justificados pela vida que ela teve em volta, entendeu? Ou seja, ainda que ela seja uma pessoa defeituosa, com falhas de caráter, com vários problemas, não, tudo bem, ela é uma vítima, ela tem um passado triste, ela sofreu, entendeu? É um filme que, de certa maneira, foi na contramão disso tudo, né? E aí, por ter ido na contramão disso tudo, é interessante você ver, né? Algumas mulheres que ou se identificaram com a personagem após os eventos de 2019, né? Que seria a saída do Coringa, né? Das pessoas brincando, falando, caraca, o Coringa é literalmente eu. As mulheres foram buscar uma psicose pra si.
uma personagem maluca pra poder enxergar nelas tudo aquilo que elas queriam, né? E tudo mais. E dentre aquelas que, enfim, na brincadeira ou falando sério, tentaram justificar os atos delas, os atos da personagem em si, né? É interessante que mesmo assim não tem como, com muita facilidade, você falar que tudo aquilo que ela cometeu no filme é aprovável, é normal. Não, é uma jogada suja, é uma jogada fria, é uma jogada cruel, né? E após este filme, não consigo tirar da cabeça qualquer outro que tenha tido uma vilã, propriamente, uma antagonista, ou melhor assim dizendo, uma antagonista, né? Feminina que reunisse todas estas características sem que por detrás houvesse um discurso que pudesse justificar cada uma das ações delas com poxa, ela é malvada, mas olha aqui, ó, o marido dela trai, entendeu? Poxa, ela é malvada, mas tem passado triste, entendeu? Não houve. Inclusive, o próprio Águas Profundas, né? Ele meio que é um filme que é construído em cima de Mas, outro livro, de ô, mais um livro. Cacique, Oi. só te interrompendo, no Garoto Exemplar, o cara tinha um caso com uma aluna. Sim, eu sei. Eu tinha um caso com a aluna. Ou seja, ainda tinha aquilo de, olha, mas veja bem, o cara. O cara não vale nada, o cara é malvado, coisas do gênero assim. Pois é, de Ele fato. merecia. Não, só que aí que tá, né, Puta que cara? pariu. Porra, se você tem um senso das proporções, você Isso aí sabe. morreu. Isso aí morreu. Isso aí não existe. Exatamente, esse é o ponto. Se você ainda tem um senso das proporções, você sabe que se seu marido Os te caras traiu. colocam o Lula e o Bolsonaro no mesmo balaio, porra. Não tem como. A galera não tem senso de proporção. Não tem. Aí, cara, Literalmente a galera não tem. se você ainda tem isso, você, tipo, vê, porra, o marido dela traiu ela. Pô, divórcio, vou embora. Legal, eu não vou cortar a garganta de um cara e engravidar do meus ex-esposo forçadamente. Eu não vou fazer isso pra amarrar o cara, entendeu? Ai, ai, cara. Então, E o tipo que é assim, mais bizarro, o discurso final. Ela venceu. sim, ela venceu. Ela venceu. E aí, por ela ter vencido, você fica se perguntando, né, cara? Talvez, de fato, a única força que o homem tem seja a violência. Ou pelo menos a capacidade de se manter impassível em relação a todas as coisas ao seu redor. Mas se você não pode se manter impassível e você não pode utilizar da violência, né? Acabou. Totalmente você foi desarmado, entendeu? E aí, ao ser desarmado, você permite que mulheres como ela consigam agir. E por outro lado, no Águas Profundas, você acaba tendo um caso semelhante, né? Semelhante, mas não o mesmo, em que a Patrícia Highsmith, ela escreve, inclusive, o livro, acho que é de 1929, ou seja, uma literatura quase moderna de traição, vamos dizer assim, né? Sobre traição, em que ela retrata também, mais uma vez, um casamento. E fato curioso, a Patrícia também nunca foi casada, ou seja, ela nunca viveu um matrimônio, mas escreveu sobre ele, né? Um casamento de aparência, da qual, assim como no próprio filme, tanto o homem quanto a mulher vivem um acordo de aparências, pois eles têm uma filha, né? E aquela época, principalmente descrita no livro, o divórcio era algo muito escandaloso. Então, o que eles fazem? Eles preferem manter uma relação contratual e social, enquanto por fora a mulher dele tem os amantes que ela quiser. Em compensação, eles se mantêm juntos, mantendo a figura de pai, a figura de mãe, a figura de marido e de esposa, para que a filha deles possa crescer em um ambiente seguro, bonito e ela não ouça coisas ruins ao andar pela rua, ao ir à escola, ao ir à igreja, o que quer que seja, né? Tudo mais. Só que, ao desenrolar, você vai percebendo que a esposa em si, ela acaba tendo comportamentos que, mais uma vez, tangem muito à promiscuidade, né? E no livro é dado de uma maneira um pouco mais fria e mais normal, tanto que, vamos dizer assim, o ápice do erotismo que rola lá por perto de você saber que o cara tá sendo chifrado é quando ela começa a beber vinho de madrugada na casa dele com um dos amantes dela, entendeu? Enquanto toca piano. Diferente do filme, que cada uma das cenas é bem explícita, né? Então, o livro ainda assim não é totalmente representado pelo filme, né? Pela filmografia, né? Mas serve de base, né?
E voltando a analisar o filme, né, em si, cara, é interessante como, nos dois casos que você falou, que por serem muito ricos, aquilo gera o ócio, e o ócio dá ideias ruins, dá tempo livre, e as pessoas, o ócio é ruim, dá tempo livre, né? E as pessoas com tempo livre, elas acabam tendo ideias ruins. É interessante ver como a maioria dos problemas acaba sendo desenrolada pela própria mulher, né? Ah, mas isso faz do personagem, né, do Vic um santo? Não, não faz do Vic um santo. Mas quando você tira Deus da jogada, quando você transforma cada um dos personagens como se fossem personagens gnósticos ou agnósticos, ou coisa do gênero assim, sabe? As ideias que os inclinam ao mal ficam muito mais propícias de se aflorarem em cada um deles, né? E aí é interessante como, para cada provocação que ela faz para ele, ao longo do filme ele vai deixando de ser frio. E ao deixar de ser frio, é como se por um lado ela quisesse exatamente isso. Então, peraí. Ele banca, ao longo do filme, o marido compreensível que dá liberdade à sua esposa, ao mesmo tempo que ele queima de ciúme por dentro, toda vez que ela continua dando em cima de um novo amante ou indo atrás de um novo cara, né? Só que, até dado momento, ele era um cara simples, um cara comum, inteligente, que gostava de fazer ciclismo, que gostava de andar de bike, esperto o suficiente para produzir um chip, vender para o exército americano e ficar rico pelo resto da vida dele, né? Só que, não bastando o conforto e a estabilidade que ele foi capaz de oferecer a uma mulher muito bonita como ela procurou novos amantes, né? E é interessante como fica meio que aquele clima que, se você não sabe se ela é assim, ou se é porque ela veio de outro país e a cultura dela é meio assim, sabe? E dá uma romantização, seja da mulher latina ou seja da mulher italiana, como se ela fosse mais caliente, mais degenerada, ou coisa do gênero assim. Isso acaba tendo no meio do filme. E literalmente, só um adendo, assim, literalmente, em vários momentos do filme fica claro que o único motivo pelo qual ele a escolheu é a beleza. É verdade. Literalmente, literalmente. Ela chega, em um momento, ela afirma com todas as palavras que ela não queria ter uma filha. Ela Foi por afirma com escolha todas dele. as palavras que você fala, você quis. E daí, né, dados esses eventos, até que a primeira morte de verdade acontece no meio do filme, você percebe que aquilo jamais teria acontecido sem as provocações da própria esposa, né? Sem as provocações da própria mulher. Então, até aquele momento, ele era um cara razoável. Mas é interessante como até mesmo uma pessoa razoável consegue ter a sua mente levada a cometer atrocidades pelo inferno mental que uma mulher é capaz de conceber. De novo, né? Pela questão dele se submeter à promiscuidade dela, em vários momentos em que ele tá com raiva, ele cede, né? Toda vez que ela avança diante dele, né? E eu não sei que fenômeno psicológico dá pra batizar ou dá pra chamar isso, a essa questão da vontade feminina em sentir-se desejada. No mesmo ambiente em que ela flerta com a amante, ela volta e flerta com o esposo, entendeu? Várias e várias vezes, na frente de todo mundo tá vendo aquilo ali. Ela vai, passa a mão em um, depois ela vai, volta, passa a mão no outro. Né? Ela chega em casa, beija o marido dela, depois de ter beijado tantos outros homens na rua, entendeu? E toda essa figura, né, dessa mulher envolvente, nos momentos em que ela tá mais louca no filme, é justamente os momentos em que ela menos fala com a filha dela. Isso é engraçado. E quando ela começa a ter contato com a Trix, né? Quando ela começa a meio que exercer o papel de mãe, é meio que quando as coisas entre os dois estão se resolvendo e ela tá deixando os amantes de lado, né? Só que no minuto seguinte ela volta a se preocupar com os amantes e ela larga tanto as crianças quanto o esposo. Só que não tem como você meio que transformar o próprio esposo, o próprio marido, num anti-herói ou até mesmo numa pessoa comum, diferente como foi com o Nick. Porque no Águas Profundas, spoiler, meu amigo, ele realmente mata as pessoas.
E aí o que acontece, né? Por esse motivo, ainda que a Melinda cometa erros e a infidelidade dela seja capaz de levar as pessoas à loucura, nenhum dos ex-namorados dela, nenhum dos homens com quem ela se envolveu, conseguiu ficar com ela até o fim. Todos, literalmente, só se relacionaram com ela pelo sexo e pela beleza que ela possuía. Depois, mais nada. Até um deles assume pro próprio esposo que, cara, você é muito corajoso de ficar com ela porque essa mulher te deixa louco, ela te leva à loucura. Ela não é normal. Você não consegue impor regras a ela, né? E aí todo esse comportamento dela acaba sendo ignorado ou deixado de lado, porque no fim das contas o cara se tornou um assassino frio o suficiente para conseguir matar as pessoas e tecnicamente sair impune, seja pelas próprias ações dele, quanto ao primeiro assassinato, quanto pela segunda, que já entra o fator sorte, ou vamos chamar assim de Deus Ex Machina, né? Que, aparentemente, quando tinha tudo para ele ser preso e se dar mal, acidentes acontecem e ele sai impune, entendeu? E é interessante como, mesmo essa natureza dela, da qual não se submetia a regra nenhuma, ela era infeliz, porque justo na primeira noite, e na primeira noite não, na única noite no filme em que ela decide dormir junto com o marido dela de volta, em que tudo parecia que estava voltando ao normal e tudo mais, que os dois poderiam ser felizes novamente, você tem uma leve pescada de câmera, assim, sabe? Um ângulo de câmera ali que você vê a mesa de cabeceira da cama dela, do lado lá tem um copo de uísque e vários potinhos laranja de remédio, entendeu? Então, até mesmo a questão dessa liberdade dela causava uma desordem. Você não vê no filme momentos em que ela chora em particular, mas provavelmente na narrativa isso deveria ter acontecido, entendeu? E... Mais uma coisa interessante, Cacique, é que é mais um filme que foi inspirado em um livro de uma mulher também. Exato. Mas Que não era casada, hein? Lembra disso? No caso da anterior, parece que ela se casou até, mas enfim. O ponto que eu quero levantar é que isso não pode nos motivar a pensar o seguinte: mulher, isso é a visão das mulheres. Tá vendo como que as mulheres, por mais que o homem seja ruim, que o relacionamento, elas gostam, elas querem ficar com esse tipo de homem, elas gostam desse tipo de... Não é bem assim. Essa é a visão que eles vendem e que boa parte das mulheres caem no discurso. Inclusive você. Essa também é a estratégia, que você condene todas as mulheres por causa de um comportamento de uma específica. Que ainda é fictícia. Exatamente. E esse é Agora, mais um uma ponto. coisa interessante, quem é que diabos deixaria sua mulher levar outros homens pra sua casa? Que porra de homem é esse, pô? Mundo moderno, não. Não, e é interessante. Boa pergunta, Monark. Dado o contexto literário, ou seja, no livro, a ideia é: vamos manter a aparência de um casamento. Só que esse mesmo livro, quanto adaptado para uma narrativa moderna, cara, hoje o divórcio já não é mais tão tabu assim, entendeu? É até mesmo a questão de uma relação aberta, hoje, aparentemente já tá deixando de ser tabu. Então... Não, se eu fosse fazer uma charge pra esse filme, seria assim: uma mulher que saiu pra passear e levou seu cachorro, pô. Vi que é um cara que tem uma coleira no pescoço, pô. É verdade. Ele não teria cometido nenhum assassinato se ele tivesse divorciado na primeira vez que a mulher apresentou essa ideia. Exatamente, se tivesse culhões pra pedir o divórcio, pô. Mais uma questão interessante é como a ficção, seja de cunho literário, nos livros ou nos filmes, no mundo moderno, vamos colocar assim, fez com que as pessoas acreditassem que coisas fantásticas, independente se são boas ou ruins, fantásticas, inusitadas, elas só acontecem nos filmes e nos livros. Nós vemos aí até umas pessoas falando: eu prefiro ficar... você prefere ficar com as pessoas? Eu prefiro ficar com os livros. Eu prefiro meus livros do que pessoas. Eu prefiro meus filmes. Eu prefiro meus hobbies. Mas os filmes e os livros, eles servem exclusivamente para você entender a realidade. Se você se conectar à realidade, não tem mais utilidade nenhuma, cara. Não, o mais engraçado, sabe o que é? É quem é que fez o livro?
Foi Foi minha mãe, pô? É claro que não. o cara, é aquela história que a gente sempre volta a falar. O cara prefere ler a Suma Teológica. Se Deus falasse assim, meu filho, eu vou te dar uma tarde com café com bolacha com São Tomás. Ele fala, não, eu prefiro a coleção completa da Suma Teológica em capa dura. Tá entendendo? A gravidade da coisa? Exatamente, exatamente. E aí, né, como você bem ia dizendo, né, que é a questão de isso acaba criando na mentalidade das pessoas que veem o filme uma visão vaga sobre o que é o casamento, sobre o que é a relação de homem e mulher, e elas acabam adaptando e colocando aquilo pra vida delas, né? E, de novo, baseando-se tudo em cima de personagens que são fictícios, né? E toda essa realidade deles, né? Não, ainda que quando você tenta trazer isso pro mundo real, cara, esse tipo de divórcio, esse tipo de trama, isso se dá em mundo de rico. Porque você precisa de muito dinheiro pra fazer cada uma dessas coisas, entendeu? E uma vida extremamente vazia, de certa maneira, pra conseguir ter esse tipo de experiência. Para as pessoas que têm que se preocupar com outras coisas, além disso, né? Ou seja, tem que se preocupar com a própria sobrevivência. Não é dessa maneira que relacionamentos terminam, né? Não é dessa maneira que as pessoas se afastam uma das outras, né? É um pouco mais simples, mas não deixa de ser de forma abrupta, né? E o que acontece? Ao invés de você meio que gerar uma espécie de uma crítica, ou talvez uma perspectiva sobre o cuidado que você deveria ter ao fazer um matrimônio com alguém, ao realizar o casamento com alguém, é o contrário, você cria um fetiche. Você cria na visão da mulher um fetiche, ou até mesmo dentro da visão do homem, coisa do gênero assim. A expectativa de que talvez ela vá viver uma relação e quando ele estiver cansado dessa relação, ele vai poder ter como uma outra opção ou uma maneira de apimentar a relação casos, né? Segundas pessoas, terceiras pessoas dentro dentro desse casamento, né? E ao mesmo tempo que ao você fazer isso, você destrói ainda mais a questão do conceito de amor. Porque por várias vezes ela fala ao longo do filme dele, ao longo do filme, né, que ela ama ele. Do início ao fim, ela fala isso, que ela ama ele. Mas ao mesmo tempo ela dizia que ele não sentia mais a paixão por ela. Ou seja, ela coloca, né, acima do sentimento do amor, o fogo da paixão. Que pra ela é o contato, é aquela envolvência, é a pegada, é tudo isso, são todas essas coisas que, na realidade, quando postas no mundo real de volta, né, são passageiras. Então, cada um desses filmes não tem exatamente como intuito te deixar reflexível ou pelo menos fazer uma crítica de maneira construtiva a relacionamentos modernos, mas é justamente o oposto. É criar uma confusão mental em relação às pessoas com quem você pode vir a se relacionar no futuro, entendeu? Sim. É isso aí. E você vê, a própria crítica não gosta desse filme, né? Ele não tem Verdade. nem a galera que idolatra os críticos literários, até mesmo esses youtubers aí. Esse realmente é um filme muito pobre. Até se comparado com a Garota Exemplar, não tem nem como comparar, né? Apesar de que o investimento, os atores, né? Teve um investimento alto, Águas Profundas, pensando nos atores, mesmo assim, não é nada comparado ao... O primeiro filme é bom, cara. O primeiro dá pra dizer, não dá pra dizer que não é bom. Garota Exemplar realmente é bom. Mas Sim, aquela atriz conseguiu, realmente, você espera coisas bizarras daquela mulher. ela é a primeira portadora do Olhar de Mil Rolas, né, cara? Que ela Aquela, conseguiu aquilo pro cinema. aquela mulher morreu. Você olha pra ela e fala assim, ela está desalmada. A íris negra dos olhos dela acabou, cara. Não tem ninguém lá dentro. Então é uma casca vazia. Inclusive, no passado, né? Tinha uma escassez século passado, no começo do século passado, tinha uma escassez de bons atores, né? E eles eram reutilizados. Bons atores também é uma escassez no mundo atual, né? Mas eles não fazem tanto isso, né? De repetir. No entanto, a atriz que faz a protagonista feminina
no Águas Profundas, ela é bem reutilizada aí nesses filmes mainstream, né? Inclusive ela fez o Blade Runner, né? Não fala da Ana de Armas, amigo. Vamos enfrentar problemas. Inclusive, eu estarei no meio deles, hein? Vou te bater, Dó. Você também era apaixonado pelo Cyborg lá? E agora é hora do ban. Fica quieto aí, Monark. Você também é da trupe que caiu nessa ideia dos caras de falar assim, olha só, no futuro os robôs serão mais humanos do que os humanos. Não. Também não é pra tanto, né, nego? Não, mas a mensagem do filme não é exatamente essa? Não, nada a ver. Isso a gente deixa pra falar de Blade Runner outra hora. Temos aqui um defensor do Não. loirinho da Nickelodeon. Não, assim, não é provavelmente o loirinho, mas o filme realmente passa uma mensagem boa. Não, Vixe. tô falando que, não tô Agora falando- são 2 banidos. eu não tô falando que o filme é ruim. Tô falando isso. Tô falando desse ponto em questão. Mas eu acho que é isso. Alguma coisa a acrescentar aí? Vamos fazer nossas considerações? Eu vou falar de novo que Megera Domada tem muito disso, de Shakespeare. E tem o Gugu lá falando. Acho que é o Gugu, né? O nome, não sei qual que é o nome do filho lá. Falando Luiz sobre. Gonzaga. Tem um dele falando, fazendo uma análise sobre. Até uma coisa que, só fazendo o último adentro, ele fala que a mulher, o homem, ele tende a explodir na hora. Ele não consegue segurar a raiva e, tipo assim, por causa de uma coisa torpe, ele mata outra pessoa. Só que a mulher ela já tem essa. Consegue segurar isso, só que. Como É ela um segura- ódio acumulado. É isso mesmo, como ela segura por mais tempo, ela faz uma coisa muito mais violenta, muito mais vil do que o homem. Ela consegue ser Cruel, muito né? mais cruel. Não cruel. Faz muito sentido. Faz total sentido. O professor Gugu é demais. O cara é bom mesmo, porra. O que você tem a dizer de Águas Profundas e os pontos também, as questões finais aí sobre a Garota Exemplar? Sou eu? Sim, Bahia. Você é o único Bahia daqui. Ah, não ouvi o nome Bahia. Não, acho que é isso aí mesmo. Se faltou alguma coisa aí, o pessoal escreve nos comentários, né? Eu só tenho a agradecer aí pela conversa, cara, porque sempre que a gente conversa aqui é Foi proveitosa? outro nível, né? Proveitosa demais, com certeza. E agradecer aos guias aí, né? O professor Luiz Gonzaga, o professor Thales, Professor o Olavo. professor Olavo, exatamente. O Mário Chainho, né? Professor Mário Chainho, minha referência. E agradecer a vocês aí, cara, pelo carinho. É isso. Fez o. Agradeço. Fique. Que isso, a gente vai ver, se ver mais, calma, pô. Não iremos morrer. Espero que não seja tão cedo. Estou em desgraça aqui ainda. Não posso. Se morresse agora seria muito ruim pra mim. Se eu tivesse me apresentado do jeito que eu tô hoje, eu estaria lascado. É verdade. Tá, agradeço pela conversa, né? Isso foi um primeiro episódio. É episódio piloto? Exato. O episódio piloto mesmo. Se foi travado, peço desculpas, pessoal. A gente tá aprendendo a, vamos dizer, conseguir passar a mensagem destes filmes pra vocês, né? Daqui uns 10 anos fica bom, assim que eu tiver velhinho já. Exato, talvez. Olha lá, talvez. Mas no que dá pra tirar assim, de uma perspectiva geral, cara, Megera Domada realmente ainda abrange a boa maioria das questões de relação entre homem e mulher, cara, de fato, porque toda a filmografia moderna, ou coisa do gênero assim, é muito criação de fetiche em cima de algo que não é pra ser tão complicado assim, entendeu? Uhum. Boa parte dos desejos desordenados aí saiu da cabeça de um autor desgraçado. Alô, Marquês de Sade. E é um diretor. É isso. Que geralmente o diretor pegou desse autor desgraçado de algum século aí passado. Geralmente é isso.
que você ia falar, Giovanni? Não, o Shakespeare ele fala bem mais de tudo, sem falar, sem escrever sexo. Cara, mas eu tô babando ovo do Shakespeare. Agora eu vou deixar uma recomendação aqui. A gente falou sobre um filme muito ruim, que é Águas Profundas, e de um legalzinho, que é o Garoto Exemplar. E fica a recomendação agora de um filme muito bom, que para todo mundo assistir, todo mundo deveria assistir, que é Matar ou Morrer, de 1952. Um filme preto e branco, supimpa. Supimpa. Qualidade. Apenas assistam. Tem lá Tem no submundo da internet, vocês conseguem achar de graça, ou na Amazon Prime, aí no Prime Video da Amazon. Tem também lá. Se não quiserem financiar as grandes indústrias, vocês podem ir num torrent aí da vida. Mas é um filme muito bom. Vale a pena. E aí, senhores, foi o projeto piloto, primeiro episódio aqui. Espero que isso melhore com o avançar do tempo. É uma iniciativa muito bacana, né? Que vocês pediram também, né? Alguns pediram. E que a gente, como eu acho que todo mundo gosta de filme, né? Cada um com um estilo diferente, mas todos gostam de filme. E sempre foi dos meus temas de interesse, filme, desde quando eu era muito jovem. Não que eu não seja. Já tô ficando velhinho, né? Por isso que eu tô falando assim. Desde quando eu era muito jovem, eu gosto de cinema. Então a gente tá tentando trazer uma ótica diferente. Mais uma vez eu vou dizer, como falei em outros episódios, desta forma que nós estamos abrangendo aqui, eu nunca vi na internet. Pode haver, obviamente. A internet é grande, né? Mas eu nunca vi sendo exposto desta maneira que nós estamos propondo aqui, que não foi uma ideia nossa. A gente tirou dos professores que nós temos admiração, incluindo o Olavo, que boa É. parte de vocês não gosta, mas problema é de vocês, eu não dou a mínima. Certo? Só um E, detalhe, diga. só um detalhe. A inscrição, que é a narração do filme, junto com algumas colocações, como é que a gente pode disponibilizar isso daí? E agora? A gente vai divulgar no final? Como é que vai ficar? Até porque a gente tá colocando tudo no documento só, né? A gente pode disponibilizar um link para os poucos interessados nesse tipo de coisa verem. A gente pode colocar, se for uma coisa mais curta, a gente pode disponibilizar na descrição do vídeo, nos comentários. Ou a gente pode disponibilizar, eu tenho sabe aquele Medium? Sim, Tem um Medium, tem aquele Blogspot também, do Esboço de Sanidade. A gente pode disponibilizar em formato de texto lá e deixar o link na descrição e os interessados vão lá e podem acessar isso. Pode ser assim? Fica bom? fica ótimo. Então é isso. Podemos encerrar? Sim. Então é isso, senhores. Fiquem com Deus, rezem e olhem para o alto. Isso não foi uma referência ao filme hollywoodiano lá, do DiCaprio. Aquele filme é horrível. Até mais.